Desde que eu me lembro, a casa no final da nossa rua sempre foi um mistério. Era um lugar envolto em sombras e sussurros, um gigante silencioso que se destacava entre as casas bem cuidadas do nosso bairro. A história que circulava entre os moradores era sempre a mesma: os antigos donos tinham desaparecido sem deixar vestígios, e desde então, ninguém se atreveu a entrar lá. Os adultos sempre diziam para ficarmos longe, mas isso só alimentava nossa curiosidade. Eu, Roberto, e meus amigos João e Mateus, passávamos horas discutindo o que poderia haver dentro daquela casa. Para nós, era como um desafio, um mundo de possibilidades escondido atrás de paredes cobertas de poeira e janelas quebradas. O lugar estava cercado por um mato alto, e o portão enferrujado rangia quando o vento soprava, como se estivesse convidando a gente a entrar. Era impossível não sentir um frio na barriga toda vez que passávamos por ali. Naquela tarde de sábado, uma ideia maluca surgiu entre nós: por que não entrarmos na casa abandonada? A adrenalina corria nas nossas veias enquanto decidíamos que era hora de descobrir os segredos que ela guardava. O céu estava nublado, e uma leve brisa fazia as folhas balançarem, criando um som sussurrante que parecia nos encorajar. Ao chegarmos perto do portão, a dúvida se infiltrou nos meus pensamentos, mas eu não queria demonstrar fraqueza na frente dos meus amigos. Vamos lá, é só uma casa velha, eu disse, tentando disfarçar o medo. João e Mateus concordaram, e juntos empurramos o portão, que se abriu com um rangido sinistro. Olhando para dentro, o coração batia acelerado, mas havia uma emoção inexplicável na atmosfera. A casa parecia nos chamar, e eu sabia que não havia como voltar atrás. Com um último olhar para trás, entramos, prontos para enfrentar o desconhecido. Assim que atravessamos o portão, um arrepio percorreu minha espinha. O jardim estava tomado por mato e plantas mortas, e o cheiro de mofo era forte no ar. À medida que nos aproximávamos da entrada, a casa parecia ganhar vida, como se estivesse nos observando. Eu me perguntava se essa aventura tinha sido uma boa ideia, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Quando abrimos a porta da frente, ela rangeu de uma forma que ecoou por todo o ambiente. A escuridão nos envolveu, e eu me lembrei das histórias que ouvi sobre as coisas que habitavam o lugar. Olhei para os meus amigos, que estavam tão nervosos quanto eu, e disse: estamos aqui, vamos explorar. Entramos e nossos olhos se ajustaram à penumbra. A luz que entrava pelas janelas quebradas dançava nas paredes cobertas de sujeira e teias de aranha. Cada passo que dávamos fazia barulho, e parecia que a casa estava protestando contra a nossa presença. A sala estava repleta de móveis cobertos com lençóis empoeirados, e, enquanto olhávamos ao redor, um silêncio pesado nos envolvia. Foi então que começamos a sentir algo estranho. Primeiro, foram pequenos barulhos, como se alguém estivesse se movendo em um dos cômodos. Eu congelei. Vocês ouviram isso? Perguntei, mas os dois apenas acenaram com a cabeça, com os olhos arregalados. Um frio inexplicável tomou conta do ambiente, e eu não sabia se era brisa ou se algo mais estava ali, presente. João, tentando ser corajoso, sugeriu que explorássemos o corredor que levava a um conjunto de portas. Eu hesitei, mas a curiosidade era irresistível. Cada passo que dávamos parecia um teste. Quando chegamos à primeira porta, eu estava prestes a abrir quando senti um arrepio na nuca. Olhei para trás, e por um breve momento, pensei ter visto uma sombra se movendo na parede. Vamos em frente, disse eu, tentando não demonstrar meu próprio medo. Abrimos a porta, e o que encontramos lá dentro nos deixou paralisados. O quarto estava escuro e cheio de móveis velhos, mas o que realmente chamou a nossa atenção foi uma enorme boneca de porcelana sentada em uma cadeira, encarando-nos com seus olhos vazios e frios. Um sentimento de desconforto se apoderou de mim. Havia algo errado com aquele olhar, como se a boneca estivesse viva, guardando segredos obscuros. Antes que pudéssemos pensar em sair, um som agudo cortou o silêncio, como um arranhar nas paredes. Eu me virei rapidamente e percebi que João e Mateus já estavam mais próximos da porta. A adrenalina tomou conta, e, sem pensar duas vezes, nós três decidimos que era hora de ir embora. A sensação de que algo estava nos observando era palpável.
Ao correr para a saída, não olhei para trás, mas o arrepio na minha pele dizia que não era apenas a casa que estava viva, havia algo mais ali, algo que não queria nos deixar ir. A corrida para fora da casa foi como um pesadelo que se tornava real. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto eu e meus amigos saltávamos o portão enferrujado sem olhar para trás. O alívio de estar do lado de fora foi momentâneo, pois assim que cheguei em casa, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O que nós havíamos visto? O que realmente aconteceu lá dentro? Assim que entrei, fui direto para o colo da minha mãe, desabando em lágrimas. Mas, por mais que eu quisesse contar a ela o que aconteceu, as palavras simplesmente não saíam. Era como se a casa tivesse arrancado minha voz, deixado um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher. O silêncio se instalou, pesado e sufocante. Nos dias que se seguiram, algo estranho começou a acontecer. A cada noite, ao me deitar, eu sentia como se a escuridão estivesse viva ao meu redor. As sombras nas paredes pareciam se mover, dançando lentamente, e eu jurava que podia ouvir sussurros. Não eram apenas ecos da minha mente, mas palavras em uma língua que eu não conseguia entender. O medo que eu sentia se intensificou, e a casa abandonada parecia se infiltrar na minha vida, como uma mancha indelével. Às vezes, no meio da noite, acordava com um frio que cortava minha pele, e percebia que não estava sozinho. Uma presença estava ali, em pé ao lado da minha cama. Sempre que eu virava a cabeça para olhar, não havia nada, mas a sensação de que algo estava me observando era aterrorizante. Eu me encolhia sob as cobertas, esperando que a manhã chegasse logo, mas a noite parecia nunca acabar. O que mais me apavorava eram os pesadelos que começaram a me perseguir. Eles eram vívidos e grotescos, cheios de figuras sombrias que dançavam ao meu redor, rindo de mim com risadas distorcidas. A boneca de porcelana do quarto se tornava um símbolo dos meus medos. Cada vez que fechava os olhos, era ela que eu via, com aquele olhar fixo e vazio, como se soubesse de algo que eu não sabia. Uma noite, enquanto tentava me convencer de que tudo aquilo era apenas um produto da minha imaginação, ouvi um barulho vindo do corredor. Um arranhar familiar, como o que ouvimos dentro da casa. O coração disparou. Levantei-me lentamente, meus pés parecendo pesados como chumbo, e fui até a porta do meu quarto. Quando abri, a escuridão se espalhou como uma neblina densa, e uma voz suave, quase um sussurro, chamou meu nome. Roberto. Era como se alguém estivesse ali, bem na esquina do corredor, esperando por mim. Tentei gritar, mas nada saiu. O desespero tomou conta e, em um impulso, voltei correndo para meu quarto, trancando a porta atrás de mim. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e uma pergunta ecoava na minha mente: o que havia acontecido naquelas paredes empoeiradas? O que a casa queria de mim? Nos dias seguintes, meu estado só piorou. A escola se tornou um lugar de tortura, onde eu me sentia distante, como se estivesse em outro mundo. As crianças ao meu redor falavam, riam, mas eu estava preso em um pesadelo contínuo, sempre atento a qualquer sinal daquela presença. A cada olhar perdido no espaço, a cada sombra que parecia se mover, eu me perguntava se era a casa que me perseguia ou algo que tinha acordado dentro de mim, algo que nunca deveria ter sido despertado. O trauma que eu sentia era como uma sombra escura que me seguia a cada passo. Era impossível escapar. A escola tornou-se um labirinto de vozes, risadas e rostos que se misturavam, enquanto eu permanecia isolado em meu próprio silêncio. As perguntas dos meus amigos e professores se tornaram ecos distantes, e eu apenas os observava, sentindo que nada do que eu experimentava poderia ser entendido por eles. Meus pais começaram a notar que algo estava errado. Minha mãe, que sempre foi tão atenta, olhava para mim com preocupação, tentando entender por que seu filho estava tão distante. Eu queria explicar, mas a verdade era que eu não conseguia. O que poderia dizer? Que a casa abandonada me tinha em suas garras. Que as sombras me seguiam, sussurrando meu nome no escuro. As palavras não saíam. Eu sentia como se uma barreira invisível tivesse se formado entre mim e o mundo. À noite, a situação só piorava. Enquanto os outros dormiam tranquilamente, eu ficava acordado, preso em um estado de vigília. Cada estalo da casa parecia um chamado, cada barulho na rua uma ameaça.
O medo se transformou em uma companheira constante, e eu a abraçava, mesmo que isso significasse viver em pânico. Eu não tinha coragem de desligar as luzes, então meu quarto se tornava um farol na escuridão, mas mesmo assim, a sensação de que algo estava ali, esperando por mim, não diminuía. Comecei a ter conversas estranhas com minha própria mente. Às vezes, eu me pegava falando em voz alta, respondendo às perguntas que ninguém me fazia. As vozes na minha cabeça pareciam ganhar vida própria, e eu as ignorava, tentando afastar os pensamentos sombrios que me atormentavam. Mas quanto mais tentava me distrair, mais as visões e sussurros se tornavam intensos. Uma noite, enquanto eu me virava na cama, finalmente me decidi a encarar o que me aterrorizava. Em vez de correr ou me esconder, fiz algo que nunca imaginei que faria e fui até o corredor. O ar estava gelado, e cada passo parecia um desafio, mas uma força inexplicável me empurrava a continuar. As sombras dançavam nas paredes, e o arranhar que eu temia estava de volta, mais próximo do que nunca. Quando cheguei à sala, tudo estava em silêncio, mas algo estava diferente. Havia uma sensação palpável no ar, como se a casa estivesse vibrando, esperando que eu dissesse algo, que eu fizesse um movimento. Eu olhei ao redor, e, pela primeira vez, em vez de medo, senti uma curiosidade estranha. O que realmente estava acontecendo comigo? O que havia dentro daquela casa que me marcará tão profundamente? Antes que eu pudesse formular qualquer pensamento, ouvi novamente aquele sussurro, mais claro desta vez. Roberto, e o som parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo, como se estivesse ecoando em minha mente. E, de repente, tudo que eu sentia, toda a dor e o silêncio, se tornaram insuportáveis. Eu gritei, mas nenhum som saiu. Apenas o eco do meu desespero encheu o espaço ao meu redor. Fui empurrado para trás, para o meu quarto, mas não por uma força física. Foi como se algo dentro de mim tivesse quebrado. O medo havia se transformado em um peso esmagador, e a única coisa que eu queria era desaparecer. O que a casa tinha feito comigo? O que ela ainda queria? Enquanto as noites se tornavam intermináveis, eu percebia que o verdadeiro terror não era o que estava fora, mas o que havia se instalado dentro de mim. E esse era um horror do qual eu não sabia como escapar. As semanas se arrastaram, e cada dia parecia mais pesado que o anterior. A atmosfera em casa se tornava mais opressiva, como se a própria estrutura estivesse consciente da minha dor. Meus pais estavam preocupados, e suas tentativas de me animar se tornavam cada vez mais frustrantes. Eles não entendiam que o que eu estava enfrentando não era apenas um medo passageiro, mas uma luta constante contra algo que eu não conseguia definir. A presença sinistra, que antes parecia apenas uma sombra, agora era uma certeza. Eu a sentia a cada momento, como se estivesse respirando ao meu lado, observando cada movimento meu. Às vezes, quando olhava no espelho, sentia que não estava sozinho, que uma forma indistinta estava refletida ao meu lado, mas ao me virar, não havia nada. Era essa incerteza que me deixava louco. As noites se tornaram um ciclo interminável de terror. Mesmo com todas as luzes acesas, o medo persistia. O frio nas paredes parecia penetrar em mim, e os sussurros que antes eram suaves agora se tornavam gritos distorcidos. Os sonhos que antes eram apenas pesadelos se tornaram uma realidade tão vívida que eu não sabia mais onde terminava a realidade e começavam os delírios. Certa noite, enquanto me contorcia na cama, algo me despertou. Um som, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Meu coração disparou. Eu sabia que não estava sozinho. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e fui em direção à porta. O corredor estava mergulhado em uma escuridão densa, e cada passo que eu dava parecia ecoar no silêncio. Era como se a casa estivesse segurando a respiração, esperando por mim. Ao me aproximar da sala, a atmosfera se tornou mais intensa. A temperatura caiu abruptamente, e eu podia ver minha própria respiração. Olhei ao redor, e tudo estava normal, mas eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Então, ouvi o arranhar novamente, desta vez mais alto, como se algo estivesse se movendo atrás do sofá. O pânico tomou conta de mim, mas uma curiosidade insana me puxou para a frente. O que poderia ser? Quando olhei para trás do sofá, não vi nada.
Mas assim que virei, uma sombra rápida cruzou a sala, e um grito silencioso ecoou em minha mente. A presença era palpável, como um frio que envolvia meu corpo, e a voz que me chamava agora soava mais próxima. Roberto, e ela sussurrava como se estivesse se alimentando do meu medo. Eu recuei, desorientado, e senti algo tocar meu ombro. Não era um toque suave, mas uma pressão firme, como se uma mão invisível estivesse me segurando, impedindo que eu fugisse. O desespero tomou conta de mim. Lutei contra a sensação, tentando escapar daquela sensação de aprisionamento, mas era como se a casa tivesse se tornado um organismo vivo, alimentando-se do meu pânico. Com um último esforço, consegui me desvencilhar e corri para o meu quarto, trancando a porta com força. O silêncio foi ensurdecedor, mas a sensação de que algo ainda estava lá, esperando, me fez ficar paralisado. A cada batida do meu coração, a cada sombra que dançava na parede, eu sentia que a casa não havia acabado comigo. Ela queria mais. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na minha casa se tornou cada vez mais sombria. Não era apenas eu que sentia, minha mãe começou a ver coisas, sussurros que pareciam ecoar no corredor, como se a casa estivesse tentando se comunicar com ela também. E, à medida que os dias se transformavam em noites, eu percebia que a linha entre o real e o sobrenatural estava se desfazendo. Uma sensação de resignação começou a se instalar em mim. Era como se eu estivesse preso em um ciclo do qual não conseguia escapar. A casa havia me marcado, e eu sabia que, de alguma forma, eu tinha sido escolhido. A presença sinistra que se apossara de mim não era apenas um capricho de uma mente atormentada, era uma realidade. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas tinha certeza de uma coisa: a casa ainda tinha muitos segredos a revelar, e eu estava prestes a descobrir do que ela realmente era capaz.